Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de língua portuguesa. Nós vamos tratar por ordem dos temas mais importantes da nossa gramática, a fim de preparar você para fazer a sua prova. O primeiro assunto é fonologia. Então vamos lá, vamos falar da fonologia. O que é fonologia? Então, fonologia é a parte da gramática que estuda o fonema. Então, o que é o fonema, né? Então, o fonema é o som, digamos assim, como para a gente conceituar de maneira simples, né? Pensar o que é o fonema. Então, o fonema é o som que nós usamos para compor as sílabas e as palavras. Então, os sons de consoante, os sons de vogal. Então, esses sons são que nós chamamos de fonemas. Tá? As gramáticas dão lá uma definição, som minimamente articulado, distintivo. Meu Deus, o que é isso, né? Então, por exemplo, se eu pegar uma palavra como, vamos dar aqui um exemplo, né? Então, se eu pegar uma palavra como bola e uma palavra como cola. Essas duas palavras têm 4 sons, né? B, né? O som de B, de O, L, né? L, que é representado pela letra L, A, bola, né? Cola também. As duas vocês vejam que terminam da mesma maneira, né? Então, o que vai distinguir uma palavra da outra? O primeiro som, né? Então, esse som de B e esse som de Q, né? Então, bola, cola. E eu digo que esse som que vai distinguir as palavras é um fonema. Então, isso é um fonema. E esse som, minimamente, esse som distintivo, né? Então, esse som que vai distinguir as palavras, né? Então, esse som aí articulado que vai fazer a distinção das palavras. Isso é um fonema, né? Então, vamos colocar aqui, né? Então, para nós, o que nos interessa, né? Então, nós vamos dizer que o fonema é esse som linguístico, né? Essa aqui não é bem uma definição, assim, técnica, mas assim, é uma definição para a gente tentar facilitar, né? Então, esse som que a gente usa, o som que a gente vai usar para formar as palavras, esses sons individuais, tá? Isso é o fonema. Como é que eu represento o fonema? Eu represento o fonema pela letra. Então, a letra é um símbolo usado para representar os fonemas. Então, isso é a letra. Então, letra não é a mesma coisa que fonema. Então, fonema é o som que a gente articula. Letra, quando a gente vai para o papel, representar o fonema. Aí, aquelas letras que nós usamos, aqueles símbolos que nós usamos para representar esses sons, nós chamamos de letras. É claro que nem sempre essa correspondência vai ser perfeita, né? Nem sempre o som vai ser representado por apenas uma letra. Então, aí, às vezes, ou nós vamos ter um som representado por mais de uma letra, ou uma letra que representa mais de um som. Daí que nós vamos ter dificuldade com a ortografia, né? Porque na ortografia, nem sempre essa correspondência de fonema e letra vai ser perfeita, né? Então, às vezes, por que nós temos dificuldade com a ortografia? Porque, às vezes, porque não bate sempre, né? Então, você pega lá a letra S, essa é uma letra. O som que o S representa, ele pode representar o som de C ou o som de Z, né? Ou esse som de Z pode ser representado por diversas combinações. O som de Z pode ser representado pelo S entre duas vogais, pode ser representado pela letra Z e pode ser representado até pelo X, como na palavra exemplo. Então, você veja que nem sempre a ortografia vai seguir essa correspondência perfeita entre fonema e letra. Essa correspondência não existe. Por isso que a gente começa estudando isso aqui, para a gente entender como é que isso funciona, tá?
Então, quais são os fonemas? Os fonemas são as consoantes, né? As consoantes são sons, que nós podemos dizer assim, que são sons presos. Como assim são sons presos, né? São sons que vão para a cadeia, né? Não, né? Então são sons que encontram obstáculos. Quando você fala de. Então a boca fecha parcialmente, né? De. Aí a língua encosta nos dentes. De. Né? Então isso é uma consoante. Mas quando você fala a, né? Então como eu disse que a consoante é presa, né? A consoante, eu vou dizer melhor, né? Então nós vamos dizer que a consoante, eu vou apagar aqui, eu vou dizer que a consoante encontra um obstáculo. Né? Ela não é uma forma livre, né? Ela encontra um obstáculo. Por isso que eu tenho o som consonantal, né? E eu vou ter o som de vogal. O som de vogal ele vai passar livre, né? Então ele não vai encontrar nenhum tipo de obstáculo. A, né? O. Então ele abre a boca e o som passa, o ar passa livremente. E a semivogal, né? Então a semivogal, nós podemos dizer assim, para simplificar, que é um som vocálico mais fraco. É um som vocálico mais fraco. É um som que se apaga, né? Como, por exemplo, você fala em oito. Então, esse I de oito, ele desaparece, né? Então, ele é mais fraquinho, oito. Ele quase você não percebe, né? Então, esse som eu vou chamar de semivogal, tá? Então, esses aqui são alguns dos nossos conceitos básicos com que nós vamos trabalhar, né? Então, a fonologia é o estudo do fonema, né? E aí, por fonema, eu vou entender esse som articulado que nós usamos para compor as sílabas e as sílabas que nós usamos para compor as palavras. A letra é o símbolo usado para representar o fonema. Então, fonema e letra não são a mesma coisa. Ah, olha, aquele menino troca as letras. Não, ninguém troca letra na hora de falar. As pessoas podem trocar fonemas, né? A pessoa troca letras na escrita, né? Às vezes você comete um erro ortográfico, né? Escreve uma palavra que deveria ser com Z, você escreve com S. Você troca X por CH. Quer dizer, tudo isso tem um motivo, né? Você não troca uma letra por qualquer outra, né? Você não vai trocar G por L. Se você for trocar o G, você vai trocar por J, né? Então tudo tem sentido, né? E é isso que nós vamos estudar daqui para frente, tá? Então a fonologia é o estudo dessa parte, tá? Continuando nossa matéria, que fonemas nós temos? Então eu falei aqui que nós temos a consoante e a vogal. Muito bem. Esses sons podem ser orais ou nasais. Então, os fonemas podem ser orais ou podem ser nasais, né? Então, o que é um fonema oral? O fonema oral, o ar passa pela boca. Daí oral, né? Oral vem de boca. É por isso que você tem lá a pasta de dente oral B, né? Então, boca, né? O ar passa pela boca. E os fonemas nasais, o ar passa também pelo nariz, pelas chamadas fossas nasais. Como, por exemplo, o som de an, né? O som de me, né? Macaco, nave, laranja. Então, esses sons eu digo que são sons nasais, são fonemas nasais, tá? Então, os meus fonemas podem ser orais ou os meus fonemas podem ser nasais, certo?
Então essa aqui é uma parte introdutória para o estudo da fonologia, né? Então nós estudamos um pouco o que é o fonema, o que é a letra, né? O que é a consoante, o que é a vogal, o que é a semivogal, e agora que esses sons podem ser sons orais ou podem ser sons nasais, tá certo?